todos que também nos assistem pelo Facebook, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, o capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo de número 25 até o 31. Mas eu quero, juntamente com a igreja e com aqueles que nos assistem e os que também vão nos assistir, vamos explanar todo o capítulo para que haja um maior entendimento desses versículos que nós vamos ler. Amém? Primeira carta de Paulo ao Coríntios, ou Corinto, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 25. Todos encontraram? Amém. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Primeira carta que Paulo escreve, quando nós vamos estudar, quando nós vamos analisar no livro de Atos, quando Paulo chega neste lugar e ali apregoa a palavra do Senhor, muitas vidas se rendem, muitas vidas se entregam, muitas vidas ficam maravilhadas com o agir de Deus através da vida deste homem, e o que o Senhor continua a fazer depois da saída dele desta região. Só que os cuidados do nosso irmão Paulo para com a obra do Senhor, ela é contínua. Ele não apenas visita, forma líderes, forma presbíteros, deixa eles à frente e não volta mais. Pelo contrário, é tão maravilhoso que Paulo, ele, por mais que esteja distante, ou por mais que ele esteja preso, ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo ao redor, ou seja, nos lugares a qual ele já passou apregoando o Evangelho. Isso é muito poderoso, porque além dele forjar, ele também continua a manutenção em todas as igrejas formadas. Tanto é que a maior prova disso é como ele começa essa carta, no versículo de número 1. Olha como ele começa a sua carta para este povo. Paulo,
chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha como ele começa essa carta. Paulo, apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e também o irmão que estava com ele, Sóstenes. E observa para a classe que ele direciona esta carta. Ele diz: a igreja de Deus que está em toda a Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram separados para continuar a obra, é outra classe. Ele também diz, santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz. Ou seja, ele direciona a carta a alguns, mas esta carta, ela precisa ser conhecida por todos que lá estão. E Paulo, como de costume, ao escrever as suas cartas, ele sempre ganha o coração para quem ele está escrevendo, para que depois ele exorta o assunto que ele tomou conhecimento. Olha que interessante, lembrando que o que nós lemos, o que estava acontecendo neste lugar, assim como Jesus já havia falado que haveria falsos mestres com as suas próprias fábulas e levariam muitos após ele. Quando Paulo exorta e escreve, ele já começa a dizer assim: aqueles que vocês entendem por sábio, a menor sabedoria que é encontrada em Deus supera ele, e aqueles a quem vocês atribuem como força, como exemplo de força, de estaturas e outros adjetivos, a pequenez que nós dizemos vir de Deus supera eles também. O que fica muito claro aqui? Já estavam atribuindo mais a homens o que devia ser atribuído a Deus. Fica muito claro, porque a exortação no que nós lemos já está falando a respeito disso. Por isso que ele fala: não se atenta muito ao intelecto, ao falar, ao profetizar da palavra com muita sabedoria. Primeiro, porque a sabedoria vem de Deus. Segundo, o dom também vem de Deus. E como já foi lido, se for para nós nos gloriarmos, que nos gloriemos no Senhor. É no secreto, é no íntimo, é diante do Senhor falando: obrigado, Pai, pela confiança, obrigado, Pai, pela sabedoria, obrigado, Pai, pela autoridade do teu nome, obrigado pelas respostas de oração, obrigado pelas vidas alcançadas através do teu evangelho, obrigado por me fazer luz em meio à escuridão que muitos estão andando. Este é o cuidado. E ele começa exortando, dizendo assim, no versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Observa, foi passado sem nenhum tipo de... como eu posso usar o adjetivo? Ele não reteu nada, ele foi muito claro em tudo aquilo que se diz respeito aos mistérios de Deus. Porque ele fala: em
vocês foram enriquecidos em tudo. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, tudo que foi confiado a nós, vindo do nosso Senhor, repartimos com vós. Não ocultou-se nada, foi falado tudo, a verdade nua e crua do que vivemos, segundo aquilo que nos foi confirmado ou confiado da parte de Deus. E ele diz: olha, é em toda a palavra e também em todo conhecimento, porque tem muitos que conhecem a palavra, mas quando falamos de conhecimento, é você ouvir e reter a palavra. Você escuta ela, mas retém ela. E quando você retém a palavra de Deus, você pratica ela, você exala a palavra de Deus. Por onde você passa, o Senhor te dá confiança e autoridade para pronunciar a palavra, assim como Jesus, no meio daquele povo, dizia que ele falava como tendo muita autoridade. Todos que ouviam ele não tinha como argumentar nada, porque em tudo eles eram surpreendidos pela palavra de Deus. Olha que interessante, e aqui Paulo também está dizendo: em tudo vocês são enriquecidos, assim na palavra, como também no conhecimento. Mas mesmo eu ouvindo, e mesmo eu retendo, sem vigilância eu tropeço. Porque é o que nós vamos entrar aqui, no versículo de número 7, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sabe o que é interessante? Quando a gente começa a ouvir a palavra, por isso que é bom a gente ler todinho, para chegarmos no que foi lido, os versículos a partir do 25. Paulo se apresenta, Paulo direciona, Paulo diz o que foi semeado no meio deles, que ele diz: em tudo vocês foram enriquecidos, em tudo. Mas só que ele também diz assim: olha, porque o Senhor confirmará, para que vós andeis irrepreensíveis até aquele dia, o dia que ele volta. Ou seja, ser constante nesta caminhada. E olha o que ele começa a dizer: fiel é Deus, pela qual fostes chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Deus não errou, Deus não falhou em chamá-los, Deus não falhou em convidá-los, Deus não falhou em dar o seu Filho por resgate de muitos. Por isso que ele já tira a culpa que muitas vezes atribuímos a Deus e fala assim: fiel é Deus, porque o que ele fala, ele promete, e ele confirma, e ele retém, e ele te guarda até aquele dia. Então ele fala: fiel é Deus, a qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí Paulo vem bem na quinta costela, bem na quinta costela, e ele começa a dizer assim: eu imploro agora para vocês, imploro, porque rogo-vos. Ele está dizendo: eu suplico, eu imploro agora diante de vós. Olha que interessante. Porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. E aqui ele começa a rasgar o verbo.
Porque já ouvimos que muitas vezes cria-se, até mesmo no salão onde cultuamos a Deus, certas grupinhos, não vou dizer panelinha, vou dizer grupinhos. E quando se cria grupinhos, sem que percebemos, começa a haver também divisões. Automaticamente. Você ter uma pessoa que você gosta de ouvir louvar, você ter uma pessoa que você gosta de ouvir pregar, não quer dizer que aquela pessoa é a única, separada, exclusiva. Quando ela louva, quando ele prega, meu Deus, eu sinto aqui arda. Irmãos, sempre quando a palavra for pregada, ministrada, a palavra de Deus, e tudo aquilo que direciona, uma canção que exalta, uma criança, um louvor que glorifica a Deus, muitas vezes queremos tudo afinadinho, queremos tudo impecável. O pregador, ou seja, aquele que está ministrando a palavra, ele não pode errar, ele não pode trocar o nome. Muitas vezes, sim, acontece muitas vezes de trocarmos nome, acontece muitas vezes de errarmos uma letra, acontece, mas o objetivo principal ele tem que ser sempre o mesmo: adorar a Deus, bendizer o nome santo do Senhor, sentir a glória dele. E muitas vezes nós vamos criando dissensões. Eu amo ver a pastora Marlene pregar, sim, mas não quer dizer que quando o pastor Douglas pregue, eu também não sinto a presença. Primeiro, porque eu tenho que sentir a presença quando o pastor Douglas prega, porque ele está pregando a palavra. Talvez o modo a qual ele está ministrando seja um modo mais de movimentar, não sei a diferença entre eu e a minha esposa, mas desde que a palavra seja ministrada, não há diferença. Então nós não podemos ter isso dentro da casa do Senhor. Afinal, por que digo isso? Porque eu já fui menino, já fui criança na presença do Senhor, gostava de ver um certo pastor ministrando, gostava de ver um certo irmão ou irmã louvando, e tinha um certo mimo pelaquele homem de Deus, pelaquela mulher de Deus, mas isso não quer dizer que os demais não serviam. Temos que nos atentar a isso, de não termos dissensões dentro da casa do Senhor, porque aqui ele vem exortar: antes sejais unidos em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Versículo 11, põe aí, deixa aí, vai acompanhando aí, versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, isso que é muito interessante. Lembra que eu falei que mesmo ele não estando lá, ele tinha conhecimento de tudo? Isso é muito interessante. Fazer discípulos, isso é muito interessante. Há alguns que podem dizer que isso é fofoca. Não, meus irmãos, como nós apontamos, como aqui foi dito, comunicado, que está acontecendo algo naquele lugar, nós, por sua vez, precisamos ir lá com o amor de Cristo, cheio de Deus, cheio da unção, cheio do conhecimento da palavra, para que lá possamos exortar na palavra, não no meu sentimento, na palavra, a palavra de Deus. E por que é a palavra de Deus que tem que ser ministrada? Porque o Senhor vela por ela para cumpri-la. Então tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pronunciamos, quando vamos exortar, quando vamos corrigir, desde que seja dentro da palavra, mas também com amor, com mansidão, que a nossa palavra seja temperada com sal. Talvez não aceitem no momento, mas a palavra foi ministrada. E você pode me dizer assim: mas pastor, como eu vou saber isso? Como eu posso agir assim? Foi Deus chamando Ezequiel. E olha o que o Espírito Santo me faz lembrar: Ezequiel, vou eu te enviar a um povo que ele não é estranho, ou seja, é o teu povo, conhecido. E tudo aquilo que eu te disser, tu irá e falará. Se aquele não se converter e o sangue dele for derramado, eu não vou exigir das tuas mãos o sangue dele,
falou, mas ele não aceitou. Mas todos quanto aqueles eu te mandar, e você não for, e este vier a morrer, das tuas mãos eu exigirei o sangue desta pessoa. Ou seja, tudo direcionado por Deus. E aqui acontece isso, versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Contendas. E olha que interessante, quando você pega o modo ao qual Jesus agia nestas situações e pega os seus discípulos, alguns ainda com uma certa sujeirinha no vaso que precisa limpar, uns meio resistentes, mas todos tinham o mesmo modo de se portar do nosso Senhor Jesus. E quando Paulo, exortando na carta, ele diz assim no versículo 12: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, ou Pedro, e eu de Cristo. E aí vem a exortação dele, e isso é muito lindo. Ele diz assim: estás Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Olha o que ele está querendo dizer aqui, irmãos. Eu só fui entre vós pronunciar a palavra de Deus, para que não haja divisão de vós. Porque quando entendemos que Cristo veio para unir, e lá no livro de Apocalipse já diz que ele vai vir buscar o teu povo, a tua noiva, os cuidados meu, seu, e como foi dito aqui, é desta unidade, que haja respeito. Eu ouvi algo esses dias que eu achei sensacional. Se o irmão usa véu se a irmã usa véu e usa para Deus, que assim seja. Não critique aqueles que não usem. Se o irmão acha por bem não usar bermuda e faz para Deus, glória a Deus, mas não critique aquele que não use. Se numa igreja é preciso você se vestir com um traje fino, seja terno, paletó, esporte fino, mas na outra igreja o povo vai meio que vai esportivo, mas vão para adorar a Deus, que assim seja. Não haja entre vós dissensões, porque Cristo não está dividido. Cristo foi Ele que morreu por nós, não homens nenhum, para que nenhum se vanglorie. Toda a honra, toda a glória a Ele pertence. E é isso que Ele está deixando muito claro aqui. Gente, o Senhor veio para nos unir, e agora vocês estão divididos. Isso não pode, porque Cristo não está dividido. E Ele continua, versículo 17: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Aprenda isso. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não está dizendo ou anulando o batismo nas águas. O que ele está deixando bem claro aqui, o que Jesus falou lá atrás: é preciso nascer da água, mas também nascer do Espírito. E o que nos dá a certeza e a convicção e a ousadia de nascer do Espírito? O conhecer da palavra. Por isso que ele fala: eu fui diante de vós evangelizar, ou seja, pregoar o amor de Jesus, proclamar o teu reino. Ou
o que liberta, o que cura, o que restaura, o que fortalece e o que prepara é a palavra de Deus. Eu preciso entender isso de uma vez. Como dito aqui, posso falar em diversas línguas, muitas e muitas línguas, mas se não for para edificar o corpo, se não for para edificar uma pessoa que me cale, ou seja, não é para pronunciar ou falar em línguas enquanto você está pregando, porque Paulo diz, e isso é muito claro, o que cura, o que liberta, o que restaura é a palavra de Deus, e muitos de nós às vezes nos encantamos com isso, e o que ele está dizendo aqui, irmãos, é a palavra, é o evangelizar da palavra, é o pronunciar da palavra que nos deixa são, que nos deixa curado. E quando ele diz assim, não vou a vós com palavras intelectuais ou com palavras muito sábias, mas sim apenas falar do amor de Cristo. Para quê? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Versículo 18, e eu quero reter aqui com vocês, e eu quero trazer nós para uma reflexão. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E eu pergunto para mim, como na hora que eu estava lendo, eu até escrevi aqui, o que a palavra da cruz representa para você? O que a palavra da cruz representa para esses que estão nos assistindo? O que isso representa para você? Como eu trato a palavra da cruz? O que ela representa, o que ela forjou, o que ela fez em mim? Porque muitas vezes eu me preocupo tanto no que eu vou falar, em não errar, em tomar nota para que a gente não se perca. Isso é muito bom. Mas a mensagem mais poderosa, irmãos, é quando a palavra ela se direciona e ela fala a respeito da cruz. E hoje eu quero convidar você a de fato extrair no seu interior o que a palavra da cruz representa para nós. O que de fato, quando eu lembro na cruz, o que isso faz em mim, o que acende em mim. Quando é que eu lembro da palavra da cruz? Eu escrevi aqui algo sensacional, que eu li numa Bíblia que eu tenho lá em casa, lá no rodapé tem um negócio legal, e eu escrevi aqui, o que representa para nós a palavra da cruz? É porque nela que toda a dívida do pecado foi paga. Nela, toda a dívida do pecado foi paga. Lembra? Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Pelo segundo Adão tirou-se o pecado. Quando você lembra disso, tudo isso aponta para a cruz. Na cruz eu fui liberto. Na cruz eu fui sarado. Na cruz despertou em mim algo novo. Na cruz foi algo tão maravilhoso que não há amor igual a este. Na cruz, aquilo que pesava, aquilo que doía, aquilo que machucava, hoje, pela mensagem, pelo gesto daquela cruz, eu não retenho mais o negativo, pelo contrário, ele vem, muitas vezes, permite eu até ficar perplexo, notícias, situações, mas logo se esvai, porque eu ainda continuei dizendo aqui, porque nela, que toda a dívida foi paga, do pecado, dando ao Espírito Santo, em quem o poder reside, liberdade de ação para operar poderosamente em nossas vidas. Lembra que Jesus disse? É preciso que eu vá. Para quê? Para que Ele venha. Aleluia! E quando Ele vem, nele reside um poder. Poder este que nos faz sensíveis a voz do Senhor.
Poder esse que muitas vezes estão no culto e o Senhor fala assim: abraça, e você abraça. O Senhor fala assim: fala que eu estou curando, e a pessoa ela recebe a cura. O Senhor fala assim: fala que eu estou expelindo algo ruim da vida dela, e isso acontece. E aqui um exemplo, e o Senhor me fez lembrar disso. Eu lembro que eu estava pregando, eu estava ministrando a palavra de Deus, e o Espírito Santo falava assim para mim: olha, fala que hoje eu vou sarar a carne de alguns que aqui estão. E eu ouvi aquela voz, me emocionei, mas continuei a ministrar a palavra de Deus, e ministrando, e lá vem a voz do Senhor de novo, e diz assim: fala que hoje eu estarei curando a carne, o físico. E eu pregando, estava pregando, continuei, e pela terceira vez vem a voz do Senhor e falou assim: e para que saibam que sou eu que estou curando, virão alguns vomitando a enfermidade. E aí eu parei e falei para a igreja: irmãos, o Senhor está dizendo que hoje Ele vai curar o físico. Entenda, o físico, dores que estão gerando desconforto no físico, o Senhor está dizendo: vou curar. E para que saibam que é Ele que está curando, virão pessoas vomitando a enfermidade. E continuei a pregar, e quando eu termino a mensagem, os músicos se levantam e vêm adorar, e eu falo assim: irmãos, venham para frente todos aqueles que estão enfermos. E um já sai para o banheiro para vomitar, a outra vem e começa a vomitar no meio do caminho, e quando chega uma pessoa na frente, ela também vomita. O que é isso? Poder de Deus, não é do homem, é de Deus. Porque jamais eu vou falar para alguém assim: olha, Deus está te curando, sem Ele dizer. Mas quando Ele ordenar, irmãos, é tão glorioso, porque de fato se cumpre na vida das pessoas, e isso é muito bom. Por isso que eu preciso entender que a palavra da cruz foi paga toda a minha dívida, e há um Espírito Santo dotado, a qual reside o poder que opera em nós em primeiro lugar, e depois através de nós, para que outras vidas também sejam impactadas pela presença, pelo poder e autoridade do nosso Senhor. Mas lembrem, a palavra é a palavra de Deus que liberta. Porque pessoas podem ser curadas sim, mas podem voltar a ficar enfermas também. Mas Deus não libertou? Como a pessoa vai ficar enferma? Simples. Quem lembra do paralítico do tanque de Betesda? Tem um encontro com Jesus. Nem pergunta o nome de Jesus. Jesus simplesmente fala assim: queres ficar são? E o homem já despeja tudo em cima de Jesus. Como? Toda vez que eu vou, que há um mover, eu vou pular alto na minha frente. E também não há quem me leve. E aí Jesus fala assim: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Simples assim. O homem levanta, pega o leito, obviamente, não andava e voltou a andar. Foi-se embora. Lá no meio encontra uns homens que guardavam o sábado e diz assim: sabe que não é lícito carregar cama no sábado. E a resposta do homem é fantástica. O homem a quem me curou diz: levanta-te, toma o teu leito e vai embora. E quem foi o homem que te curou? Esqueci de perguntar. Tempo depois, Jesus encontra o mesmo no templo. João capítulo 5, se vocês quiserem ter conhecimento da história toda. Chegando lá, olha o que Jesus fala para o homem: agora sim está são. Ou seja, para você que ainda acha que depois da cura a gente não pode voltar a ficar enfermo, deixa eu te lembrar o que diz a palavra do Senhor. Deixando o Espírito a casa, vai para os lugares escuros. Aquele homem foi liberto, Jesus está dizendo. Tempo depois o Espírito diz: voltarei e verei como está a minha casa. E ele voltando e encontrando a casa ordenada, ou seja, sem um morador preparado para o receber,
seja, eu preciso da cura, mas eu preciso ser perseverante para que eu me encha do novo e aquilo que até então gerava enfermidade seja expelida de uma só vez da minha vida. Lembre-se, a palavra da cruz, eu preciso compreender isso. Toda vez que você estiver cambaleando, abatido, oprimido, quando você está pensando com aquele sentimento de desistir, meu Deus, parece que não vai, lembra-te da palavra da cruz, porque ele diz que para os homens é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E ele continua, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aí ele vem e agora ele vai confrontar aquele que até então, na época, era tido como o mais sábio. E ele diz assim: onde está o sábio? Primeira classe. Segunda classe, onde está o escriba? O escriba, aquele que sempre relatava tudo, o homem era dotado de muito conhecimento. Você conversar com uma pessoa instruída, ela quer tudo detalhe. Tanto é que a maior prova disso é Paulo pregando em Atenas, lá onde se encontravam os filósofos, e ele estava ganhando a atenção de todos. Aí quando ele fala que um Deus morre e ressuscita, ele perde a atenção de alguns, mas outros falam assim: pô, bacana isso daí, eu quero ouvir um pouquinho mais a respeito disso. Porque quando você vai falar com pessoas instruídas, é só o teu conhecimento, a sabedoria que vem do alto para confrontar. E aí termina-se os argumentos. Por isso que diz aqui: eu aniquilarei a sabedoria dos sábios. É o próprio Senhor dizendo. E quem quiser saber onde que está, lá em Isaías, capítulo 29, versículo 14. Aqui se cumpre o que foi dito lá. E ele diz: onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Naquela época a Grécia era conhecida como um povo que totalmente, tudo místico, tudo muito místico. Vou deixar a palavra mística mesmo. Eles tinham tudo que você imaginar, eles tinham uma resposta, eles tinham um ritual, eles tinham algo ali a fazer. E ele fala: onde está esse povo? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quantas vezes a gente já ouviu? Eu já ouvi. Pessoas que são fracas precisam de alguma coisa para seguir. Tem pessoas que precisam da igreja, porque se não estiver na igreja, se descambar, vai se descambar. Já ouvi pessoas falando: não, precisa de alguma coisa, senão eles não têm sentido na sua vida. Isso é fantástico, porque aí é como você consegue apresentar a Cristo poderosamente. Mas já ouvi isso muitas e muitas vezes. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, versículo 23, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura, aí entra, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Gente, isso é incrível. Porque um grande sábio, um grande mestre, foi ter com Jesus de madrugada, ou seja, à noite, e disse assim: realmente Deus é contigo, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com você. Mas você observa que mesmo ele tendo interesse, ele não foi buscar durante o dia, ele foi buscar durante a noite. Calma aí, tem algo diferente, mas é meio esquisito. Eu preciso tomar conhecimento do que, ou com que autoridade ele faz essas coisas. Há muitos assim, há muitos até que se envergonham do Evangelho, há muitos que ainda nos dias de hoje não querem dizer que são cristãos, crente como chamam, por causa da vergonha do Evangelho, e depois não pergunta, porque parece que as coisas não fluam. Porque se rejeitarmos a Deus diante dos homens, o Senhor Jesus também não rejeitará diante do Pai. A palavra, não sou eu. E ele diz: por que vendes, irmãos, a vossa vocação? Olha que tremendo.
Tira os olhos dessa sabedoria humana e olha para a sua vocação, olha para o seu chamado. Porque também queremos muitas vezes nos espelhar em alguns homens, mulheres de Deus, no pregar, no louvar. Queremos aparentemente tentar até imitá-los. Também já passei por esse processo. Mas quando você de fato entende que o Senhor te chamou com uma vocação, glórias a Deus nas alturas, você não quer mais imitar ninguém, porque é você e Deus. Pô, é muito gostoso escutar uma mensagem? Mas mais gostoso é você estar lendo e o Espírito Santo te soprando. O que você vai falar não tem nada mais lindo, mais belo. Com tantas canções maravilhosas, você dobrar o seu joelho. Senhor, estarei hoje na tua presença, adorando, bendizendo juntamente com a igreja. Me revela, Espírito de Deus, que canções nós iremos tocar no coração do Pai. Olha que reverência. E aí você está vindo e Ele ministrando no seu coração quais são os louvores. Não aquele que você acha lindo, mas aquele revelado por Ele, que vai chegar no coração do Pai. E você em obediência. Não tem nada mais gostoso do que isso. Isso é muito maravilhoso. É quando você entende a sua vocação. E aí você não mais se preocupa. Mas hoje a igreja, igreja hoje nem deu glória a Deus, nem nada. Não, irmãos, você só passou o que o Espírito de Deus te mandou. Ponto final, vai para casa, porque a palavra é Ele que vela para cumprir. Ponto final. Entenda isso. Mas eu quero pegar aqui, quando ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Usamos esse versículo muitas vezes até para argumentar ou tentar nos defender de algumas coisas, mas eu quero aqui trazer alguns exemplos para vocês, para que vocês entendam o que está escrito aqui. Eu peguei 3 mulheres: Sara, Rebeca e Raquel. As 3 tinham algo em comum: não podiam gerar filhos. E aí? Como iremos apostar em alguém que não pode gerar filho? E hoje nós temos uma tecnologia muito avançada naquela época. Ambas eram estéreis. Tipo assim, acabou a linhagem. E se você for observar as 3, falou assim: deita com a escrava, deita com a minha irmã, vai ter filhos. E assim foi. Mas Sara gerou Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, e Raquel, José. Um povo forte, tribos. E aqui começa a linhagem direta do nosso Senhor Jesus Cristo. E já foi falado aqui na mensagem da pastora Marlene no domingo que nós queremos ver coisas grandes e através dessas coisas grandes gerar coisas grandes. Mas a palavra está dizendo que Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Esta é estéril, não pode gerar. E o Senhor vem e fala: ela só não vai gerar como será da linhagem do meu filho. Porque quando você começa a ler Mateus capítulo de número 1, e ali começa a vir a linhagem de Cristo. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Então você observa que são 3 pessoas dotadas de possibilidades. Aí entra aqui: e Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir a forte. E eu encerro aqui dizendo, quando Paulo fala: temos esse tesouro em vaso de barro. Para quê? A glória seja de Deus e não nossa.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo: muitas vezes temos levado algumas áreas da nossa vida com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto, ou até mesmo do nosso próprio jeito. Porque estas mulheres que aqui eu separei, elas também tentaram dar um jeito. A questão é que elas também pagaram o preço. Mas a obra de Deus, ela nunca vai deixar de se cumprir. Então é momento de eu e vocês, nós que aqui estamos, refletirmos. De fato, nós temos sido o fraco que Deus vai usar para confundir os fortes, ou não? Nós temos sido os fortes e não tem como a gente ser usado para confundir os fracos. Será que nós temos sido as coisas sábias deste mundo, ou as coisas, como o Senhor, como escrito aqui, como classifica, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? É o momento da gente refletir como é que nós temos tratado o nosso chamado, como é que nós temos tratado o nosso ministério, como é que nós temos tratado aquilo que foi Deus que nos confiou, não foi o homem. O homem foi o veículo que Deus usou para falar para mim e para você o que Ele requer da nossa vida. A questão é, até quando? Eu encerro a mensagem dizendo: até quando lutará na força do teu braço? E na hora que é preciso lutar na força do teu braço, você confia. Aí você sente e fala: eu vou esperar no Senhor. Irmãos, isso requer discernimento. Isso requer eu primeiro entender a minha vocação. Entender a minha vocação, aí eu vou saber em Deus o tempo de semear e o tempo de colher, o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar, o tempo de dizer sim, mas também o tempo de dizer não. Chegou o tempo. Eu convido a igreja a ficar de pé e vou orar juntamente com os irmãos que também está nos assistindo, e aqui lembrando de uma palavra que se encontra na epístola segundo escreveu Tiago a respeito de sabedoria. Muitos de nós temos pedido a Deus sabedoria, mas ainda reina em nós. Somos semelhantes às ondas do mar, arremessado de um lado para o outro quando vêm os ventos. Então assim, vamos pedir sabedoria. Sabedoria para lidar com as nossas emoções, sabedoria para lidar com as nossas esposos, sabedoria para lidar com a nossa família, sabedoria para lidar com os nossos negócios, sabedoria para lidar com o nosso dinheiro, sabedoria para lidar com o nosso chamado, a nossa vocação, fazermos com excelência aquilo a qual Deus nos confiou, se é que entendemos que foi Deus que nos confiou, porque quando entendemos, há em nós mais zelo para aquilo que o Senhor nos confiou. Então oremos todos. Pai bendito, no nome do seu Filho Jesus Cristo, a tua palavra, ela foi ministrada, e eu quero aqui, Senhor, extrair tudo que foi falado, mas o principal, Senhor, reter no meu coração, porque retendo, ó Pai, gera em mim capacitação, habilidades e transformação, e assim, ó Pai, ela será notória, ela será fácil de aplicar. Então eu te peço neste momento, talvez eu não tenha ouvido, então eu te peço neste momento, me dá primeiramente sabedoria para ouvi-la. Segundo, Senhor, sabedoria para retê-la. E terceira, Senhor, sabedoria para praticá-la. Que tudo o que formos fazer, Senhor, seja conforme a vocação que o Senhor assim nos confiou, e que possamos exercer com excelência tudo aquilo que o Senhor nos confiou, com sabedoria, que nós possamos reter firme, Pai, e depois de hoje, que a palavra da cruz seja o nosso
combustível nos dias maus, nos dias de mais aperto, nos dias cinzentos, nos dias de tempestade, para que assim possamos vencer tudo aquilo que vier contra a nossa vida. Nos dê ousadia quando preciso for, e sabedoria quando preciso for estar calado, pois a tua palavra diz: sejamos prontos para ouvir, mas tardio a falar e tardio a irar. Nos dê sabedoria para que possamos domar este membro, Senhor, tão pequeno, mas de um efeito, Senhor, devastador, tanto para proclamar a vida, mas também como proclamar a morte, assim também como sarar feridas, mas também como causar feridas. Te peço, se preciso for, e se for do teu agrado, toca nos nossos lábios, como tocaste nos lábios de Isaías, toca nos nossos lábios, como tocou nos lábios de Jeremias, para que assim, Senhor, ao abrir dos nossos lábios, seja-lhe confiado a tua palavra, e não as nossas emoções. Que seja, Senhor amado, sim, que venha fluir em nós o teu reino, pois para isso o Senhor nos chamou. Te peço também, leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares, um término de noite agradável na tua presença. Também rogo, Senhor, pela vida da família do nosso pastor Francisco, que hoje o Senhor achou por bem tomar para si. Mas aqui ficou os familiares, ficou os parentes, ficaram os irmãos, Senhor. E nós estamos sim sentindo uma leve dor, porque é normal, é como a tua palavra diz: se o membro, menor que seja, sente dor, todo o corpo assim padece. Te peço, Espírito de Deus, consola os corações, o coração da nossa irmã Andréia, o coração da nossa irmã Giovana, o coração do nosso irmão Jonathan, o coração da Aline, do Jailson e os seus filhos. Conforta os corações dos irmãos, do nosso irmão, das irmãs do nosso irmão pastor Francisco, que se encontra na Paraíba, Pai. Vai de encontro a eles, conforta com a tua essência e com a tua presença, pois neste momento o Senhor é o socorro. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Abraça cada coração agora. Mostra que é por um breve momento, porque nosso Jesus à porta está, e assim estaremos juntamente com os nossos entes que já partiram. Lá estaremos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu te agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Com as duas mãos para o alto.